Leute, wie geht es euch? Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Mayumi e a proposta desse vídeo vai ser um pouco diferente, porque ao invés de fazer o famoso study vlog, eu vou estar fazendo o Lernen Vlog, que é um study vlog voltado apenas para o alemão. Para quem não sabe, eu estou me preparando atualmente para o exame de proficiência de alemão chamado C1, que é o último que eu preciso. Esse exame é como aqueles que tem de inglês, o FCE, o PET, e ele vai acontecer dia 18 de agosto, por isso que eu estou estudando nas férias. Vale ressaltar que eu não estou incentivando ninguém a estudar nas férias. Se você não tem objetivo, nenhum porquê estar estudando nesse período, não estude, descanse, e o descanso é muito importante. Mas eu tô tendo que fazer isso porque o exame já tá chegando, eu tive pouquíssimo tempo de preparação por causa da pandemia, ainda tem muita coisa a ser vista. Mas falando mais precisamente do meu cronograma, do que eu tô fazendo pra me organizar, eu basicamente começo o meu dia nesse dia segunda-feira, mas todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu começo fazendo uma diagrama Auswertung pra esquentar os estudos, para já me aquecer no alemão, dar uma acordada. E eu faço isso porque a diagrama Auswertung é um resumo de um gráfico que você tem que fazer na hora da redação. E você tem que falar, descrever os dados que eles te dão, tudo em alemão, tem uma estrutura certa. E por isso eu quero buscar fazer isso no menor tempo possível. Por isso que eu tava cronometrando nessa hora. Mas eu tô treinando também fazer a caneta, porque uma dica que as pessoas que já fizeram a prova me deram é você fazer a redação direto à caneta, porque na hora não dá tempo de você passar limpo. Tudo bem que, diferente do Enem, a prova de alemão você pode grifar o rascunho da redação e eles corrigem sem nenhum decréscimo de nota, mas eu quero buscar fazer a caneta para ficar uma coisa mais organizada e eu tô buscando diminuir esse tempo cada vez mais, porque você tem 2 horas para escrever uma redação de mais ou menos 5 páginas, então é bastante coisa. Eu sugiro para quem vai fazer esse exame também treinar todos os dias, não todos os dias, mas quando você tiver disponibilidade, fazer uma diagrama Auswertung, porque a prática leva à perfeição e quanto mais você treinar, mais preparado você vai se sentir no dia da prova. E tem também o fator nervosismo, então com certeza talvez você demore mais tempo do que o habitual para fazer a redação. Então se você já for treinando a redação separadamente ou ir fazendo várias redações para treinar, na hora da prova você vai ter um objetivo mais claro do que você tem que fazer, sua mente vai estar mais preparada, você vai se sentir mais preparado, isso vai te dar mais confiança para na hora de você escrever e vai acabar também te poupando mais tempo. Pra quem não sabe, eu tenho um Instagram de estudos que é mayumi.suzuki_st, eu vou deixar o link na descrição, onde eu dou várias dicas de estudo e mostro em tempo real toda a minha preparação para esse exame de alemão, então caso você tenha interesse, vale a pena conferir. O vídeo de hoje ele foi todo organizado de acordo com o meu cronograma, seguindo o meu planejamento de cada dia. Eu vou deixar meu cronograma aí na tela para vocês verem basicamente como eu tô me organizando. E quando eu gravei esse vídeo era uma segunda-feira, ou seja, eu vou fazer todas as coisas que eu tinha programado para fazer segunda-feira. E o bom desse cronograma é que eu consigo ser bem flexível e eu consegui ajustar meus horários e colocar tudo que eu queria fazer ao longo dessa preparação. A segunda coisa que eu faço praticamente todos os dias é estudar o meu tema da prova oral, e esse ano eu escolhi o tema Soll Homeschooling in Brasilien eingeführt werden, que é se o homeschooling deve ser implementado no Brasil. Os temas do C1 têm que ser temas polêmicos, por isso que eu escolhi esse tema, pois aqui no Brasil a prática não é regulamentada, mas muitas pessoas continuam aderindo e depois elas têm problemas na hora de ingressar numa faculdade, porque falta uma regulamentação. E como o tema educação em geral começou a ser muito discutido durante a pandemia, eu vou falar sobre esse tema. Nessa hora eu tinha pensado em começar meus slides, porém eu não sei mexer no SlidesGo, que é um site muito bacana para montar os slides, então eu vou pesquisar mais um pouco antes de começar de fato, e depois eu comecei a reler toda a minha pesquisa para ver o que ainda faltava ser pesquisado. Depois eu faço uma pausa para almoço e na volta eu começo a estudar vocabulário. Vocabulário é extremamente importante porque assim você vai poder se articular cada vez melhor na língua. E para estudar eu fiz uma maneira diferente porque eu tava meio desanimada. Então eu falei, vou fazer uma parede de post-it para anotar o vocabulário mais importante que eu vi até agora e sempre olhar para a parede e lembrar. Então foi isso que eu fiz, eu separei vários post-its de cores diferentes e fui fazendo, anotando palavras que eu achava importante, construções que eu uso bastante quando eu vou fazer redação. E depois vocês vão ver o resultado. Ficou muito bonitinho e eu tenho certeza que vai me ajudar bastante.
Depois de estudar vocabulário, eu começo a parte de gramática e eu decidi revisar alguns conteúdos porque na hora da redação tem uma competência para te dar nota apenas para a parte de gramática. Então, para não perder nota à toa nem errar coisa de bobeira, eu comecei a revisar e aprender coisas novas. Nesse dia eu tinha decidido aprender um conteúdo novo que é participe. Eu não sei se isso tem no português, mas eu tive bastante dificuldade para entender porque eu ainda não aprendi isso na escola. Porém, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não entendi nada desse conteúdo e na hora que eu fui fazer os exercícios eu senti muita dificuldade. Eu não vou desistir de aprender isso porque eu acho que fica tão bonito na hora de você escrever, mas enfim, eu vou ser paciente e quando chegar a minha hora de entender esse conteúdo eu vou ficar bem feliz e vou compartilhar aqui com vocês. Já era fim da tarde quando eu comecei a parte de Text Wiedergabe, que é como se você fosse fazer um resumo de um texto que você acabou de ler. E isso é importante porque assim mostra que você entende o conteúdo, consegue interpretar um texto em alemão. Por isso, na redação você precisa fazer isso. Eles te dão um artigo e você tem que explicar com as suas próprias palavras a ideia do autor e o que ele fala resumidamente. Para estudar, eu uso o site Deutsche Welle, que tem várias reportagens muito bacanas sobre coisas da atualidade, como por exemplo o tema saúde, educação e vários outros temas interessantes, então vale muito a pena vocês conferirem. Depois eu escrevo tudo cronometrando para ter uma ideia de quanto tempo eu levo para escrever. A última coisa que eu faço na minha segunda-feira é estudar text, e eu faço isso lendo redações de outras pessoas. Esse site, que eu não lembro o nome, então vou deixar aqui na descrição, ele tem redações de outras pessoas corrigidas com nota e com comentários dos corretores, então dá pra ver o que as pessoas erram, aprender com os erros delas e ainda aprender coisas novas. E a minha segunda-feira de estudo chegou ao fim e eu fiquei muito feliz que eu consegui fazer tudo o que eu havia planejado. Eu queria te agradecer por ter assistido até aqui. Se você viu, não se esqueça de comentar o seu nível de alemão pra gente conversar aqui embaixo, se inscrever e curtir e talvez mandar para um amigo. Um beijo e auf Wiedersehen!